Vamos à nossa leitura, então. É, Estamos falando, então, né, gente, no capítulo 1 do caráter da revelação espírita e tem explicado aí para nós, né, nos itens anteriores. Acho que está dando eco, né? Deixa eu abaixar um pouco. Pronto. É o item 44? Item 44. Nós estamos falando, então, da revelação, agora propriamente no contexto da doutrina espírita. Então, a revelação no âmbito religioso e especificamente na nossa religião, né, o Espiritismo. Falamos, então, do Espiritismo como Consolador Prometido, no item 42. No item 43, falou para a gente, né, sobre o quanto o Espiritismo, né, ele se propagou de uma forma rápida, né? Embora tivesse ainda forças contrárias a isso, o espiritismo ele vem, né, de uma base, de um planejamento divino e veio para dar certo. A gente costuma brincar, né, que tem o plano A, o B, o C, o alfabeto inteiro. Se não fosse com Allan Kardec, teriam, né, ali já outros espíritos preparados, porque era a hora do espiritismo chegar, né? Então, as revelações, elas têm esse caráter de planejamento, né? E com o espiritismo não foi diferente. Trazendo aqui então ainda nesse contexto do espiritismo, o item 44, ele vai casar um pouco com o 42, né? Porque o 42 fala de consolador prometido e o item 44 vai falar dos aflitos, tá? Então vamos ler. São em grande número os aflitos. Não é, pois, de admirar que tanta gente acolha uma doutrina que consola, de preferência às que desesperam, porque aos deserdados, mais do que aos felizes do mundo, é que o Espiritismo se dirige. O doente vê chegar o médico com maior satisfação do que aquele que está bem de saúde. Ora, os aflitos são os doentes, e o Consolador é o médico. Vós que combateis o Espiritismo, se quereis que o abandonemos para vos seguir, dai-nos mais e melhor do que ele. Curai com maior segurança as feridas da alma. Dai mais consolações, mais satisfações ao coração, esperanças mais legítimas, maiores certezas. Fazei do futuro um quadro mais racional, mais sedutor, porém não julgueis vencê-lo com a perspectiva do nada, com a alternativa das chamas do inferno ou com a inútil contemplação perpétua. Gente, olha só então. O item 42 fala para nós do Consolador Prometido. O item 43 fala de como o Espiritismo se propagou de forma rápida, né? Embora tivessem ações contrárias, vários ataques, né? Vários percalços, vence isso e chega de uma forma muito rápida. Se formos pensar, né, é uma religião que tem aí seus 160 e poucos anos, né? Cento, não, começou em 1850, mais ou menos. Mil, 170 anos, mais ou menos, né? Vamos colocar de 170 a 180, né? Porque desde antes da publicação do Livro dos Espíritos já aconteciam trabalhos, né? Então, é muito novo. Embora tenha todo esse tempo, para ser uma religião concreta igual é hoje, isso é pouquíssimo tempo, tá? Vocês veem que o cristianismo, né? O exemplo de Jesus, ele veio, Jesus reencarnou,
trouxe a missão, trouxe todo o ensinamento do Evangelho, mostrou com exemplo, e mesmo assim foram pouquíssimos que acolheram a ideia e seguiram firmes até o fim. Nós vemos nos livros, né, muitos aí livros psicografados, também vemos nos livros de história tradicional, 200, 300 anos depois de Cristo, 400 anos, né, ainda sem um cristianismo fundado. As religiões já começando a formar, mas distorcendo os princípios do Cristo. E se formos pensar, até hoje, né, ainda essa dificuldade da humanidade de seguir os ensinamentos de Jesus de maneira plena, tá? Então, vejam, isso com Cristo, né? Estamos falando aí de 2000 anos atrás e um fundamento religioso, uma filosofia que vingou, mas assim, não da maneira correta, vingou no sentido de persistiu, né, de estar aí até hoje, mas não com os ensinamentos do Cristo, não da maneira que Jesus fez, mas de uma maneira que nós, através das religiões cristãs, né, transformamos e deixamos, né, para fazer do nosso jeito. Por que eu estou falando todo esse tempo, né, aí de 2000 anos? O Espiritismo, com 170 anos, mais ou menos, né, ele já foi muito bem difundido. Já tem muitas pessoas que entendem, já tem pessoas que aceitam, né, que mesmo não sendo espíritas, aceitam. Então foi algo muito rápido, né? Não estou querendo dizer, obviamente, que Jesus fez o trabalho de maneira errada, né? E por isso não deu certo. Não é isso. É exatamente para mostrar que no conceito de revelação existe um planejamento divino. Então, começa, né, lá com Moisés, milhares ali de anos, mais ou menos 1500 anos até a chegada de Jesus, e depois da chegada do Cristo, mais 2000 anos de cristianismo, e só agora, né, com o Espiritismo, a gente começa, né, a entender de forma mais clara esse Evangelho de Jesus. No fim, então, nós estamos falando de todo um processo. A gente não está falando de revelação separada, mas de todo um processo, desde a primeira até a terceira, tudo coordenado por Deus, né, pelos benfeitores amigos, por toda essa equipe aí responsável por isso. Então, voltando aqui, o item 42 fala de Consolador, o item 43 vai falar sobre a rapidez que o Espiritismo se propagou, né? E por que dessa rapidez? Porque são muitos os aflitos. Então, olha o raciocínio que é desenvolvido nesse 42, 43, 44. Ó, chegou um Consolador, é o que o 42 está falando. 43. Esse Consolador se difundiu, essa ideia, né, se difundiu de maneira rápida, venceu obstáculos, provas e tal. E no 44, são em grande número os aflitos. Ou seja, o Espiritismo chega e precisa se propagar rápido. Por quê? Muitos necessitados. Necessitados de quê? Principalmente, nós fizemos esse exercício, né, no último encontro, o que o Espiritismo mais consola, né? Qual o caráter mais consolador dele? Aí cada um de nós, né, falou uma, uma coisa aí e sempre caiu aí na questão do esclarecimento. Tô lembrando aqui, gente, que eu acho que o 43 a gente não leu ele. Porque eu tô lembrando desse exercício do Consolador. Só para desencargo de consciência, ele é pequenininho, vou ler aqui que ele tem a ver também. Se estes resultados, né,
Se a estes resultados aí da doutrina espírita adicionarmos a rapidez prodigiosa da propagação do espiritismo, apesar de tudo quanto fazem por abatê-lo, não se poderá negar que a sua vinda seja providencial, visto como ele triunfa de todas as forças e de toda a má vontade dos homens. A felicidade com que é aceito por grande número de pessoas, em constrangimento apenas pelo poder das ideias, prova que ele corresponde a uma necessidade, qual a de crer o homem em alguma coisa para encher o vácuo aberto pela incredulidade, e que, portanto, veio no momento preciso. Só complementa, então, o que a gente já vinha falando, né? É algo providencial. O que é algo providencial? Que vem da providência, que vem com caráter de providência, para prover, né? Para trazer suprimento, para trazer sustentação, né? Então, providencial aqui no sentido da providência divina mesmo. E aí, pode falar, dona Silvia. Dona Silvia? Eu tô falando, eu não tinha ligado, não. Assim, Tem a agora que ver a gente por ouviu. causa dessa, igual essa mudança. Ah, tá. Essa mudança que vai, né, que tem da Terra, que está em transição. Agora, igual ele fala aqui, né, os aflitos são em grande número. É porque nós reencarnamos e já estão reencarnando com essa consciência que nós temos essa urgência de mudança, né? Por isso que tá, é por isso, não é? Sim, eu creio que tem a ver também, dona Silvia. Não sei se eu Aqui, fiz entender. sim, deu para entender. Vou repetir para ver se o que eu entendi foi o que a senhora falou. Por exemplo, a gente vem, né, sabendo que a gente tem pouco tempo para evoluir, né, até para conseguir continuar nesse nosso planeta, mesmo ele sendo de regeneração, né, no futuro e próximo, e por isso gera uma aflição da gente conseguir fazer isso de maneira rápida. É mais ou menos nesse sentido? É isso, né? Por isso a vindo, a gente já está, né? Todo mundo nesse desespero, sabendo que a gente tem pouco tempo, isso mesmo. Sim, isso. Com certeza tem a ver, né? E não é por acaso, foi bom a participação, porque me ajudou a lembrar disso. Não é por acaso, né, o Espiritismo vir também nesse período que ele veio, né? Faltando aí, dentro das contas, né, que o pessoal faz, mais ou menos 200 anos, né, para esse período de regeneração, a gente conseguir ver ele de forma mais intensa, né? Dizem que a partir de 2050, mais ou menos. Não é de um dia para o outro, né, gente? A gente já discutiu isso aqui, mas a gente vai começar a ver coisas, né? Quer ver uma coisa? As crianças que estão reencarnando aí. Estava conversando com a Marilene antes de todo mundo entrar, né? O tanto que as crianças estão inteligentes. Gente, espíritos assim, muito bem preparados, evoluídos, inteligentes. Quer dizer, se continuar vindo só mais ou menos desse tipo, Heitorzinho, Alice, né? Esse, como é que é o nome da netinha lá, Marilene? A Jade. Jade, né? Continuar vindo só esses espíritos espertos assim, daqui com Helena. Helena, né? Isso, Helena. Se continuar vindo só esses espíritos inteligentes assim, vamos colocar aí daqui 20 anos, gente. Estamos em 2025, né? 25 anos, 2050.
esses espíritos aí na flor, né, da maturidade, da inteligência, vindo aí de um berço, né, religioso, só tem a melhorar o nosso planeta, né? O espiritismo crescendo do jeito que está como religião, tendo todo esse entendimento, né? A ideia é exatamente de fazer esse preparo e de suprir a essa necessidade urgente de salvação que nós temos, né? Então o espiritismo entra nesse sentido e entra também, né, na aflição no sentido assim do desespero, com outras coisas, com coisas da vida mesmo, né? Doença, dificuldade financeira, relacionamento, traumas diversos. O espiritismo supre isso tudo. Então ele supre essas aflições. E é bonito, né, do jeito que coloca aqui, que o doente, né, vê chegar ao médico com maior satisfação do que aquele que está bem de saúde. Achei bonito demais isso aqui, né? Os aflitos são os doentes. E o espiritismo, né, que é o consolador, é o médico. Jesus vai usar uma frase, né, parecida, que os sãos não precisam de médicos, né? Então, certamente o texto aqui também teve a, a ideia, né, de voltar nessa passagem que Jesus fala também. A Marilene ia comentar alguma coisa? Na verdade, eu ia tirar uma dúvida aqui, mas parece que eu não sei se eu esclareci de uma forma exata. Que fala aqui, olha, que tantas... Vamos começar aqui. Os aflitos são um grande número, não é Uhum. isso? Pois surpreende que tantas pessoas acolhem essa doutrina que consola. Aí depois fala assim, de preferência as doutrinas que desesperam, porque é aos deserdados, mais do que os felizes do mundo. Então, quando relaciona essas doutrinas que desesperam, são outro segmento religioso, é isso? É isso Eu, mesmo. tá, porque eu Porque fiquei no sem por final, entender. Aí é, ele vai e completa, né, a questão do consolador. Aí eu fiquei isso, sem tanto que entender se são as pessoas que são segmentos religiosos que ficam desesperadas e acabam buscando a doutrina como consolação, pode ser isso? isso mesmo, nesse sentido aí também. Tanto que no Ah, tá. final aqui ele complementa, né, que aqueles, né, que quiser combater o espiritismo, lá no outro parágrafo, dá mais consolações, mais satisfações ao coração, esperanças legítimas, maiores certezas, fazer do futuro um quadro mais racional, mais sedutor, porém não julgueis vencê-lo com a perspectiva do nada, com a alternativa das chamas do inferno ou com a inútil contemplação perpétua. Aqui certamente está falando de outros segmentos religiosos, porque ele traz, né, essa ideia que as outras religiões, muitas professam, de céu, inferno, né, ou também locais de sofrimento eterno e de contemplação inútil, né, eterna, que ele coloca aqui. O Espiritismo traz uma ideia muito mais racional e que traz muito mais esperança, né? Olha, eu vou desencarnar e depende só de mim eu estar bem lá ou não, né? Resumindo, é isso. O que eu fiz aqui na Terra vai me, me, me transferir, né, energeticamente para um local de sofrimento ou para um local de sofrimento, assim, né? Um local de sofrimento acaba que é de aprendizado também, mas também pode me transferir para locais aí de gozo, né, de prazeres aí, mais relacionado, né, espírito evoluído, na verdade, gosta de trabalhar, de ajudar, de auxiliar o próximo, então voltado aí para isso. Então tá falando de religiões, sim. Dona Silvia? Ele chega na visão aqui, ele chega a fazer até um desafio, como se diz. Se você tem algo melhor do que o Espírito está falando, mais Uhum. consolador, e convencer, né? E convencer que o Espiritismo está falando bobagem,
né? Aí sim você Uhum. fala, mas se não for, cala-te boca. Não vem falar que existe céu e inferno e que todo mundo vai ter a pena eterna no inferno ou viver no céu para sempre, porque isso aí sim é bobagem. É que isso aí não engana mais ninguém. Marilene, pode falar. Eu vejo também a questão, quando fala aqui que não combater, vós sem combater espiritismo, eu vejo também a questão mais ou menos associando aquela palavra das virgens, né? Na questão de preparar para a transição do planeta, né? E eu acho que se é uma forma da gente se preparar e se iluminando, e pelo que a gente percebe, a doutrina espírita que tem mais esse esclarecimento para que a gente possa ter entendimento, até de se preparar para isso que está acontecendo, né? Porque os outros segmentos religiosos, eles têm também um evangelho que eles vão ministrando, que tem um conhecimento tanto quanto a da doutrina, só não é de uma forma mais esclarecedora, não é isso? Uhum. Isso mesmo. Lembrando sempre, né, gente, que no fim das conclusões, né, das reflexões aqui relacionadas ao espiritismo, a gente sempre acaba, né, chegando no entendimento aí que depende da gente. Então, aqui, né, o Kardec escreve esse texto numa época realmente que o espiritismo estava sendo também atacado, combatido, principalmente por outras religiões e principalmente, né, o catolicismo, vamos dizer assim. Mas hoje, né, a gente, graças a Deus, não precisa mais desse tipo de defesa, ou de briga, né, de coisas nesse sentido. E independente da religião, são as atitudes, né, do ser que vão fazer a diferença. Talvez esse, né, seja o raciocínio mais claro que o Espiritismo nos conduz. E o que faz mais sentido, porque sendo todos filhos de Deus, né, mesmo aqueles que não professam religião nenhuma, se ele estiver fazendo ali algo de acordo com a lei divina, ele vai ter, né, uma recompensa à altura desse bem que ele está fazendo. Não uma recompensa, né, que é da ideia de alguém pagando, mas uma consequência positiva daquilo que ele está fazendo. Mais alguém, gente? Bom, vamos então para a obra Gênesis, capítulo 4. Capítulo 4, vamos lá no versículo 4. Abel, por sua vez, ofereceu os primeiros cordeirinhos e a gordura das ovelhas. Vou ler de novo, me perdi na pontuação. Abel, por sua vez, ofereceu os primeiros cordeirinhos e a gordura das ovelhas. Tá? Foi o que nós estudamos, né, na semana passada. Começamos, na verdade, né, a estudar. Nós vimos aqui a questão, então, né, da importância, né, do sacrifício verdadeiro, do sacrifício daquilo que é mais importante em relação ao sacrifício, muitas vezes, relacionado a coisas materiais, a querer pagar, né, pela salvação, vamos dizer assim. Porque Caim oferece frutos da terra, remetendo ao materialismo, e o Abel oferece os primeiros cordeirinhos, então é aquilo que é mais nobre do que ele tinha, e até a gordura, né, das ovelhas. Gordura remetendo à intimidade. Então olhemos, né, a diferença entre o sacrifício material
onde eu estou ofertando, né, coisas externas a mim. Eu oferto dinheiro, eu oferto, por exemplo, tinha as indulgências, né, na época lá do início do catolicismo, né, com essa história de céu e inferno. Tinha lá as indulgências, não sei se vocês já ouviram falar, mas o que era indulgência? Morria alguém, você ia lá e pagava, né, para a autoridade religiosa uma quantia, né, na moeda do local, uma quantia, né, valiosa, seja ouro ou a moeda lá, seja qual for, para que a autoridade religiosa orasse, intercedesse, para que aquela alma, então, que desencarnou, não ficasse no inferno. Isso era indulgência. Por que essa ideia de céu e inferno, então, gente, perpetuou aí durante muito tempo e até hoje, né, perpetua? Porque era muito lucrativo. Então, olha só, isso é um sacrifício muito fácil, né? Um sacrifício material muito fácil, porque eu peco, eu cometo um desvio moral, né, que vai me fazer mal, que vai fazer mal a outro, mas eu vou contornar aquilo ali com uma oferenda material que não vai me ajudar a evoluir em nada moralmente. Porque, veja, o problema é moral, né? Voltando então para as questões o quê? Da inteligência. E inteligência está no espírito, ela não está no corpo, né? Então, não faz sentido, né, eu precisar evoluir de uma forma, eu cometer erros, né, relacionados ali com a parte moral, com o espírito, e querer curar com a parte material, né? Isso só fomenta o quê? A eu continuar errando, porque é muito fácil pagar. Em contrapartida, vamos para um exemplo muito mais simples. Eu ofendi o outro, eu fiz mal, teve uma briga, eu machuquei alguém, e aí eu tenho essa opção de ir lá, né? Eu, por exemplo, vou lá, faço a penitência, né? Confesso isso para o padre, que não participou do momento, né? Ele vai ouvir a minha versão, e aí o padre vai indicar algumas coisas lá para mim fazer, rezar, né? Tal, se for um padre muito bom, e graças a Deus hoje temos muitos, né? Muito bons, que já mudaram também esse pensamento. Estou falando de uma tradição aí mais antiga, né, gente? De tempos mais remotos. E ele vai falar, reza tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, né? Faz uma doação, alguma coisa assim, e seu pecado está perdoado. Olha como que é fácil e olha como que exclui, né? Porque o pobre, coitado, ele, se ofendesse alguém, por exemplo, ele não tinha nem como pagar, né? Pelo seu perdão. Isso desde os tempos de Jesus, né? No templo lá, né? Onde vendiam as pombas, as cabras, né? Naquela passagem dos vendilhões expulsos do templo, né? Vendiam-se animais para ser oferecidos em sacrifício para o perdão das ofensas. Então isso não melhora em nada o ser. Agora, o exemplo simples que eu estava falando. Se eu magoei alguém, machuquei, cometi alguma coisa, vou lá e peço perdão. De cara, eu já estou evoluindo na questão da humildade, porque não é fácil. Então eu já estou combatendo o orgulho e o egoísmo só com o ato de dirigir até lá. Se a pessoa aceita o perdão de coração, né, a situação está resolvida. Não precisa de desencarnar e ir para o inferno, não precisa de virar obsessor um do outro. Morreu o assunto.
Agora imaginemos a outra situação que você magoa alguém, vai lá, faz uma penitência, paga tal valor, faz uma doação para não sei quem, e a pessoa que você magoou está do mesmo jeito, cultivando ali um sentimento de ele não vai me pedir perdão, né? Retroalimentando o ódio. Isso, gente, pode gerar uma bola de neve e reencarnações para reparar um erro simples, que poderia ser reparado com um simples perdão, tá? Então, o Abel, né, ele oferece aquilo de mais nobre e algo da intimidade para acessar a gordura do nosso corpo, né? Tem a camada de pele, aí tem algumas camadas, né? Depois tem a gordura, depois a gordura tem os órgãos, né? Os músculos ali, enfim. Então a gordura ela está no meio ali, né? É algo íntimo, é algo vindo de dentro. Na questão dos animais, era uma parte muito apreciada em termos de sabor. A gordura era queimada no altar, e queimar significa, né, transformação, né? Então veja, é algo totalmente voltado, né, o sacrifício do Abel, ele é totalmente voltado para o que hoje nós chamamos no Espiritismo de reforma íntima, de transformação do ser. Transformar uma situação desagradável em algo que vai me ajudar a evoluir. Olha o que aconteceu, gente. O Senhor olhou para Abel e sua oferta, mas não deu atenção a Caim com a sua oferta. Muito simples, né? Qual oferta que fez mais sentido? Aquela que vai me ajudar a evoluir primeiro, né? Aquela que vai de fato reparar o erro com aquele que eu magoei e que automaticamente vai ajudar-me a evoluir, ou aquela que vai me deixar ainda mais viciado e mais confortável em errar de novo? A que agrada aos olhos de Deus é a oferenda, né, o sacrifício verdadeiro, o sacrifício íntimo, o sacrifício que nos faz evoluir moralmente. Então o Senhor olhou para Abel e sua oferta. Esse Senhor aqui, né, gente, é, é difícil muitas vezes da gente pegar o contexto, né? Por quê? Olha só, gente, lá no versículo 1, o homem se uniu a Eva, versículo 1 do capítulo 4, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, dizendo: ganhei um homem com a ajuda do Senhor. Vejam que aqui Eva está se dirigindo a Deus como Senhor. E aí nós falamos muito, né, na questão de quando fala Senhor, né, a gente está trazendo esse Deus com características humanas, né? E aí mostra que como que a Eva deu atenção, né, para o Caim, que representa o mal, né, que o significado é incerto, deu muita atenção e agradeceu a Deus por isso, né, o Senhor, ou seja, um Senhor na concepção humana dela. Agora, quando fala aqui, ó, no versículo 4, e o Senhor olhou para Abel e sua oferta, é o próprio narrador do texto que está falando. Não é um personagem, não é o Caim que está falando, não é o Adão, não é a Eva. É o narrador do texto. Então é Moisés escrevendo e contando a história, né? Opa, Abel fez isso, então, e o Senhor olhou para Abel. Aí esse Senhor aqui, nesse contexto,
é de fato Deus. Então vejamos, né, como que detalhes, né, nos ajudam a entender, né, e muitas vezes se a gente não se atentar a isso, a gente pode aí até se confundir. Porque a mesma palavra, só que num contexto diferente, numa voz de personagem diferente, ela muda o contexto. Então aqui podemos traduzir: Deus, né, olhou para Abel e sua oferta, tá? Olhar, né, gente? Agora imaginemos Deus olhando para nós, para cada um de nós. Ele olha sempre, ele cuida de todo mundo, cuida, né? Mas esse olhar direto para Abel significa uma relação de intimidade. É Deus e Abel. Então, quando o nosso sacrifício é verdadeiro, ele tem como consequência uma relação de intimidade com Deus. Quer ver quando que acontece algo parecido com esse? Lá no capítulo 1, né, do Gênesis, durante a criação, na criação do homem, né, quando Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então é Deus chegando perto, tratando de uma maneira especial. Não é Deus chegando perto, né? É a gente se aproximando de Deus energeticamente nessa situação, né? Na criação do ser humano, de fato, é Deus dando uma atenção especial. Mostrando para nós, então, o quê? Desde a criação do homem, Deus se admira, né, com essa criação. Ele dá uma atenção especial para cada um de nós. O que acontece muitas vezes é que nós cometemos o mal e abdicamos dessa atenção. Mas Deus está sempre à nossa disposição, de forma que, se nós tivermos sacrifícios verdadeiros, né, se nós vencermos aí essa batalha, né, que não é fácil, da melhoria íntima, de oferecer, de muitas vezes abrir mão daquilo que é mais importante para nós, se for necessário para nossa evolução, para o perdão, né, seja lá do que for, para mudar uma atitude, um vício, né, se eu abrir mão daquilo que mais importa, né, vamos, sei lá, vamos pensar num exemplo aqui, fulano gosta muito de, vamos pegar uma coisa simples. Fulano gosta muito de comer doce, né? Gosta muito de comer doce e tal, mas ali está começando, né, a ter uma questão ali de pré-diabetes. E essa pessoa ama comer doce. Se ela abre mão dessa coisa que é tão importante para ela, né, que é comer o doce, e abrir mão, não precisamos entender como deixar de fazer completamente, mas pelo menos diminuir, fazer uma dieta, se cuidar, né? Quando ela faz isso, ela tá fazendo um sacrifício verdadeiro. Ela está abrindo mão de algo que de fato está prejudicando ela. E aí, Deus olha, né? Retoma esse contato inicial desde a criação. Volve o olhar para dar forças para que aquele filho tenha o amparo, a força necessária para seguir em frente, desde que nós tenhamos a boa vontade, que exige muitas vezes abrir mão de coisas muito importantes para nós. Aí, o que eu estou fazendo? Eu estou me desapegando do material. Nesse exemplo mesmo.
que é o material aí? O excesso de alimentação e de uma alimentação que não é totalmente saudável, né? Principalmente em excesso. Precisamos, tem vezes que é legal, que é até recomendado, né? De vez em quando, porque libera algumas substâncias aí relacionadas ao bem-estar, né? Alguns hormônios aí. Mas que em excesso faz mal. Ou seja, eu estou abdicando de algo que faz mal para mim. Quando fala, né, gente, na questão da mediunidade, muitas vezes a pessoa tem o dom, é uma antena ali, né, de contato, sente diversos tipos de situações ali, mas o que nos estudos da mediunidade, né, a gente aprende? O principal é a questão moral. Então, o médium, para ser bem-sucedido, muitas vezes ele tem que abrir mão de diversos vícios, de diversas coisas ali do mundo, né, vamos dizer assim, para se dedicar à missão da mediunidade. E aí é uma escolha, né? Eu tenho que parar de fazer tal coisa se eu quiser continuar trabalhando na mediunidade. Ou eu tenho que diminuir muito a frequência de algo que eu gosto muito para continuar na mediunidade. E aí não precisa ser só coisa moral, não, né, gente? Vamos imaginar uma pessoa aí que joga um futebol toda quinta-feira. Ela mora num lugar que só tem um centro espírita na cidadezinha dela. E os trabalhos lá relacionados com a mediunidade e desenvolvimento da mediunidade é exatamente no dia do futebol dele, né? E aí, muitas vezes, ele vai abrir mão do futebol para continuar no exercício da mediunidade. A mediunidade, embora, né, esteja relacionada com algo material também no sentido de trazer a comunicação, ela é muito mais moral e espiritual, né? O médium que abraça a missão, ele tem grande chance de dar um salto evolutivo, de aproveitar muito bem a reencarnação. Então é uma questão de escolha. Escolher aquilo que me faz bem, que vai me ajudar a evoluir moralmente, à medida, né? E ao mesmo tempo desapegar muitas vezes de coisas que são deletérias, que são ruins aí para minha evolução. No caso, o futebol não seria ruim, é até um exercício físico, mas pode ser uma situação em que a pessoa tem que colocar na balança, né? Deixar de ver os amigos, né, naquele dia, né, de fazer aquela resenha, né, depois ali do jogo, para se dedicar para isso. Então, em pequenas coisas, né, gente? Aqui nós estamos falando, no livro fala de grandes proporções, né, de ensinamentos morais, né, de evolução, de questão material e espiritual, mas as pequenas coisas do dia a dia, na verdade, nós somos convidados a fazer esse tipo de escolha quase que sempre nas tomadas de decisões. E aí lembremos então, né? Porque Caim e Abel não são personagens separados, né? Eles são a dualidade. Eles são personagens separados, mas que representam a dualidade do ser e a dualidade do mundo. Então é a gente, ora Caim e ora Abel, né? Então vamos fazer aí com que a nossa parte de Abel fique mais tempo e ir diminuindo, né, a frequência como Caim. Alguém quer comentar, gente, algo antes da gente finalizar? A questão dessa mudança que você fala, em questão, né, de hora ser Caim, hora ser Abel, eu acho que é mesmo a questão da sintonia, né? Que a gente tem que aproximar mais dos amigos superiores do que dos que estão bem próximos de nós, porque a gente ainda tem muito terra a terra, né? Eu acho que você vem trazendo para a gente aí essa questão
desses exemplos de abnegar de alguns valores, que às vezes são coisas cotidianas mesmo, mas que contribuem para um salto na nossa evolução, muitas vezes é por causa da nossa falta de sintonia, não é isso? Sintonia com certeza ajuda, sim, né? E é um processo que vai se alimentando, né? Porque à medida que eu vou tendo, né, mais atitudes positivas e benéficas, eu vou atraindo, né? Eu vou sintonizando, vou usar aí a sua palavra, com espíritos superiores que sempre vão estar me incentivando a continuar melhorando, a fazer mais. E o contrário também é válido, né? Na questão dos vícios, nas questões materiais, a tendência é de sintonizar com espíritos mais inferiores que vão estar ali. Inferiores não, né? Vamos dizer assim, que estão na mesma vibração nossa, equivocados ainda, e que vão incentivar a gente e fazer junto com a gente, né? Coisas que vão dar prazeres materiais. Porque é o que eles gostam e é o que a gente está gostando no momento. Então, certamente, né, essas atitudes nossas, elas refletem também nas companhias que nós estamos escolhendo, né? Companhias que muitas vezes a gente não vê, né? Sabe que elas estão lá, mas a gente não vê como que elas são. Mais alguém, pessoal? Vamos finalizando então. Para o próximo estudo, vou deixar uma leitura aí para a gente discutir. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vou pedir para vocês lerem o item 23, Tormentos voluntários. Beleza? A gente vai discutir uma passagem que tem a ver aí com isso. Vamos então agradecer a Deus pela oportunidade bendita de mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu santo nome. Que nesse dia que remetemos ao sacrifício de Jesus na cruz, que possamos também ter boa vontade e fé para realizar o sacrifício íntimo que cabe a cada um de nós somente. Abençoe-nos, Senhor, com boa vontade, fé e ânimo para fazer diferente, para melhorar aquilo que precisa e para transformarmos de maneira positiva. Que o Senhor abençoe todos aqui presentes, aqueles que não puderem estar. Abençoe aqueles que necessitam do seu auxílio, do seu amparo, muitas vezes carentes de amor e de fé. E quanto a nós, Senhor, temos muito a agradecer por mais uma vez estarmos aqui, pela oportunidade bendita do aprendizado. Que o Senhor continue conosco hoje e sempre, que assim seja. Pessoal, obrigado. Até semana que vem. Boa noite a todos. Obrigada, Isso boa seja. noite. Muito obrigada. Boa Assim, Páscoa para todos. boa noite. Feliz Páscoa para todos aí. Olá. Boa noite. Boa noite.